Um tempo atrás, eu estava conversando no trabalho com umas pessoas e a pessoa disse uma expressão interessante, que eu nunca tinha ouvido, né? Mas, enfim, é possível entender o sentido, o que a pessoa queria dizer. Ela disse assim, um pé de tomate é sempre um pé de tomate. E eu fiquei pensando, achei interessante, a gente entende, claro, o que a pessoa está querendo dizer, né? Que se uma coisa é o que é. Ela não pode ser o que ela não é, né? Ela é o que ela é. Mas será, realmente, que um pé de tomate é um pé de tomate? Porque ali na imagem você está vendo 2 pés de tomates. E aí eu pergunto para vocês, será que um pé de tomate é realmente sempre igual a um pé de tomate? Existem diferentes tipos de pé de tomate. E a gente poderia se perguntar, qual é a diferença do primeiro pé para o segundo pé? Mais bonito, né? Mais verde, mais vermelho. O que será que determina que um pé de tomate vai ficar igual ao primeiro ou vai ficar igual ao segundo? O que determina não só o pé de tomate, o ser humano, porque o pé de tomate pode representar bem qualquer ser humano. Qualquer ser humano. O que determina que um ser humano vai ter uma vida frutífera ou vai definhar na sua vida? Alguém poderia dizer exatamente a mesma coisa. Um ser humano é um ser humano. A Priscila é a Priscila. A Raquel é a Raquel. Só que a Raquel pode ficar igual ao primeiro ou pode ficar igual ao segundo. A Priscila também e qualquer um de nós. Se você vai ser o primeiro ou se você vai ser o segundo, depende de 2 palavras, principalmente na sua vida. Aceitar, vou colocar aqui já para vocês lembrarem depois. Aceitação ou rejeição. Vou repetir. Se você vai prosperar, frutificar na sua vida ou vai ficar igual aquele pé de tomate, depende muito dessas 2 palavras. Aceitação e rejeição. E uma intermediária, que é bom colocar aqui também. Resistência. Agora você pode perguntar, aceitação e rejeição do quê? Exatamente. Resistência em relação ao quê? E aí eu quero que você guarde também outra palavra importante. Resistência ou aceitação àquilo que nós podemos chamar de vontade divina. Aceitação de 3 coisas especificamente que você precisa guardar para o resto da sua vida. Aceitação, número 1, da sua identidade. Segundo, aceitação das contingências da vida, boas ou ruins. Terceiro lugar, aceitação de pessoas. O que é você aceitar a sua identidade? Primeiro lugar é aceitar, vou colocar aqui embaixo, aceitar características herdadas e características potenciais. O que são características herdadas? É aquilo que você não tem nenhum domínio. Você nasceu com a aparência que você tem. Você escolheu se os seus olhos são castanhos ou azuis ou verdes? Você escolheu se você é alto, baixo, gordo ou magro? Você nasceu com essas características. Só que aceitar a sua identidade, as suas características herdadas, é mais do que isso. É você aceitar a sua história de vida. Você aceitar de onde você veio, onde você nasceu, os pais que você teve, nada disso você escolhe na sua vida. E aí eu pergunto para vocês, existem pessoas que rejeitam a sua origem? Sim ou não? Existem pessoas que rejeitam a sua aparência? Existem pessoas que rejeitam a sua nacionalidade? E aí eu vou dizer para vocês por que isso é resistir à vontade divina na sua vida. Porque se não foi você que escolheu, e existe um Deus soberano, que diz o salmista lá, que teceu o próprio salmista desde o ventre da sua mãe. Então esse Deus é quem trouxe à existência a sua história, quem você é, de onde você veio, as suas características. Foi Deus. E quando você rejeita isso, você está se colocando contra a soberania divina, contra a vontade divina na sua vida. E aí começam a acontecer algumas coisas. Mas em segundo lugar, o que é aceitar a sua identidade?
é aceitar as suas características potenciais. E se você acha que o primeiro é o maior problema, é porque você ainda não ouviu o segundo. O que é aceitar as suas características potenciais? São as suas habilidades, os seus dons, as suas aptidões, aquilo que você foi projetado por Deus para ser. E aí você fala assim, Ricardo, mas as pessoas não aceitam isso? Não é que as pessoas não aceitam isso. Vamos colocar uma estatística aqui aproximada. 95% da população do planeta vende as suas potencialidades por um prato de lentilha. Como elas vendem? Quando elas ignoram todas as aptidões e vocações que elas receberam de Deus, ignoram em troca do sustento material. Isso é uma realidade quase que absoluta no mundo. As pessoas negociam os seus dons para receber um prato de lentilhas que representa o seu sustento material. E isso tem consequências. Nada nessa vida passa sem consequências. Ricardo, mas como eu posso saber quais são as minhas habilidades, as minhas potencialidades naturais que eu fui dotado por Deus? A maioria das pessoas não sabem disso, mas nós já viemos com um radar embutido em nós para mostrar, para detectar essas habilidades naturais. Esse radar se chama interesse e paixões. Todo o interesse que você tem sobre alguma coisa que é maior do que os outros interesses, indica para você, é um radar que mostra que aquilo que você está se interessando tem a ver com a sua maior potencialidade na vida. Tudo aquilo que não tem a ver com a sua maior potencialidade, você não demonstra interesse. E aí você sabe que não está alinhado à sua maior potencialidade. Nós já viemos com esse radar. Você não precisa estudar, você não precisa sair procurando tudo que existe no mundo. É só você prestar atenção naquilo que você tem interesse natural e se dedicar a esses interesses. Qual é a sugestão, Ricardo? Vamos falar da questão da identidade, depois voltamos à questão das características herdadas, depois também para a sugestão em relação às características potenciais. Qual é a sugestão sobre as características herdadas? Se você rejeita, resiste a qualquer aspecto da sua vida, o que você deve fazer é no seu momento com Deus, sem ninguém para atrapalhar, sem hora para terminar, você vai pedir desculpas para Deus por viver rejeitando a vida que Ele te deu. E você vai dizer para Deus que você aceita a sua história, a sua aparência, a sua personalidade, tudo aquilo que você não tem controle. E que a partir de agora, você vai agradecer a Deus por todas essas coisas que Ele determinou na sua vida. Se você fizer isso, você vai tirar um peso nas suas costas que você vai sentir no exato momento que você fizer isso. E se você ler o texto que nós lemos novamente, Jó, capítulo 42, de 1 a 6, você vai ver que Jó fez exatamente isso. Ele reconheceu essa soberania de Deus. Ele disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ou seja, tudo o que aconteceu na minha vida e que não dependeu de mim foi vontade soberana de Deus. Eu me rendo a essa vontade. Eu me prostro perante aquilo que Deus fez e eu louvo a Deus pelo que Ele fez. E é por isso que ele se arrepende, porque ele não estava vivendo assim. Se você fizer essa oração de Jó, você vai ter a experiência de Jó. E qual foi a experiência de Jó? Versículo 7 em diante. Diz que Deus mudou o... Destino não é palavra. A sorte. Sorte não é palavra. Deus mudou o que de Jó? Depois que ele fez essa oração? Alguém lembra da palavra na versão corrigida? Deus mudou, eu gosto dessa versão, o cativeiro de Jó, quando ele orava. Segundo lugar, o terceiro é o mais importante para a nossa sistêmica aí. Aceitar as contingências da vida, boas ou más. Vamos entender isso. Lemos ali Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Pergunta para vocês de escola bíblica. Deus é soberano, sim ou não? Você crê que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, como o irmão Robiran falou aqui na canção? Sim ou não? Sim. Deus é pedagogo? O que é um pedagogo?
Quem que são os pedagogos aqui? Pedagogo é aquele que ensina. Agora você vai juntar as duas coisas. Deus é um pedagogo soberano. Então preste atenção. Se aconteceu alguma coisa na sua vida que não estava no seu plano, que não era previsto, primeiro, não aconteceu sem que Deus soubesse. Ou ele provocou de propósito, ou ele permitiu que acontecesse. Segundo, aconteceu por acaso, sem nenhum propósito? Qual é o propósito de Deus? E aí você entende o que Paulo está falando lá. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas aí o texto continua. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? O texto continua. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. O texto de Paulo está dizendo, todas as coisas que acontecem são para fazer você dar um passo a mais no seu crescimento. Então você está lá na sua vida, numa boa, desfrutando, desenvolvendo seus dons, seus talentos, seus potenciais, tudo dando certo, e de repente você se revolta. Contra o que você está se revoltando? Contra a vontade divina. Com o que você está resistindo? Você fica ali remoendo e caminhando, isso não podia ter acontecido, isso não podia ter acontecido, por que isso aconteceu? O que você está fazendo? Resistindo. A quê? À vontade divina. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre repito aqui. Se você lutar com Deus, você vai perder. É o que Jó falou ali. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você pode chorar, você pode se lamuriar, você pode bater com a cabeça na parede, você pode fazer o que você quiser. Os planos de Deus vão acontecer, quer você goste, quer não. Mas você está resistindo. Então, por mais duro que seja o acontecimento, para você se libertar, você tem que aceitar. Deus é soberano. Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falava como uma criança, eu não entendia os seus propósitos, por isso eu me arrependo, eu aceito e eu agradeço. Quando você faz isso, desse momento em diante a sua vida mudou. Você para de lutar contra Deus, você para de resistir à vontade divina. Não vale a pena lutar contra Deus. Tudo o que acontece na sua vida é para te levar um passo além no seu crescimento, no propósito de Deus. E mais, eu acredito que acontece no momento exato ainda que tinha que acontecer. Porque é o momento que eu estava preparado para entender. Agora, se você resistir, se você rejeitar, você vai ficar definhando enquanto adoecendo. Porque você vai carregar esse fardo, você vai lutar contra Deus. E você não vê sentido em nada do que acontece. Me chama a atenção na história de Jacó, que a gente poderia refletir aqui. Primeiro, o Filemão tocou nesse ponto ali. Será que a busca de Jacó era sincera de Deus? O Filemão mencionou ali a fala de Jacó. Não vou deixar o anjo embora enquanto ele não me abençoar. Isso é uma busca sincera? Ele está buscando, ele quer ser abençoado. Quem é que não quer ser abençoado? Só que de que maneira ele queria ser abençoado? Da maneira que ele queria. Eu quero que Deus me abençoe naquilo que eu quero fazer, do jeito que eu sou. E olha que coisa extraordinária, queridos. Ele estava vencendo de Deus. Talvez, figuradamente, a gente possa entender que Deus ele queria tanto que as coisas fossem do jeito dele, que Deus começou a se deixar vencer por ele. E isso acontece com a gente. A gente começa a vencer de Deus se nós estivermos obstinados em ter a coisa daquele jeito. Só que aí, no final, ele estava vencendo. Mas aí o que aconteceu? Deus falou, chega. E só encostou na coxa dele. E ele ficou mancando pro resto da vida carregando aquela perna. Por quê? Se você ficar obstinado na sua vida, resistindo à vontade divina, Deus vai te quebrar. Ele vai te quebrar. Como o profeta pegou o vaso para mostrar para Israel. Tá vendo esse vaso? São vocês. E olha o que Deus manda dizer a respeito de vocês. Vocês estão aqui e agora vão ser quebrados. Para que eu possa fazer um novo vaso. Porque esse vaso não tem remendo. Resistir à vontade divina, se você é filho, se você foi chamado, é perigoso. Porque você pode prevalecer um tempo, mas uma hora Deus vai tocar sua coxa. E aí você vai ser quebrado. Porque é isso que Deus faz com os filhos. Amém, por isso. Com os filhos. Por fim, aceitar a identidade, aceitar as contingências da vida e aceitar, agora vem a parte mais espinhosa de todas, né? Aceitar as pessoas, principalmente com quem você é obrigado a conviver permanentemente ou durante um tempo na sua vida. Isso é um corolário direto dessa parte aqui. Se Deus é soberano, pense comigo.
tudo o que acontece está no controle de Deus. Ou ele determinou ou ele permitiu. E essas pessoas que estão na sua vida? É o acaso? Deus permitiu ou Deus colocou essas pessoas. E se Deus é o pedagogo soberano, eu pergunto para vocês e vocês já sabem a resposta. Por que Deus colocou essas benditas pessoas na sua vida? Para quê? Hã? Eu ouvi baixinho. Para te ensinar. Mas o que essa pessoa pode me ensinar? Exatamente isso que você tem que descobrir. Porque senão ela não estaria na sua vida. Então veja, queridos, é como se Deus... Você tem que entender o que é essa soberania de Deus. Você fala assim, não, mas Deus não foi Deus que escolheu esse meu marido. Foi eu. Não foi eu Deus que escolheu essa minha esposa, né? Eu que escolhi, então eu estou pagando, tô carregando a cruz, né, irmão? Queridos, olha a soberania de Deus na vida de Jó. Deus pode não ter te jogado numa sala sem janela com essa pessoa. Mas a porta está trancada, está na mão dele e ele não abre. Deus é soberano, ele não podia abrir a porta e te livrar dessa pessoa? Por que ele não faz isso? Porque mesmo que você tenha escolhido estar naquele lugar inicialmente, ele está com a porta fechada e fala, você vai ficar aí dentro. Você vai ficar aí dentro até você aprender com ela. E veja que esse aprender não é aprender com a sabedoria da pessoa, porque ela pode não ter nenhuma também. Né? É aprender a conviver com uma pessoa que não tem sabedoria. É aprender a conviver com uma pessoa que é, sei lá, barraqueira. É aprender a conviver com uma pessoa que é mão fechada. É aprender a conviver com todo tipo de pessoa. Para você entender o que é o amor de Deus. Não lembra do profeta que Deus falou assim, você vai casar com a prostituta. E por que Deus ia fazer uma piada de mau gosto dessa com o profeta? É Oséias, né, Filemão? Joel? Oséias? Oséias. Por que Deus ia fazer uma piada de mau gosto dessa? O que o livro de Oséias ensina que era o propósito de Deus? Lembram? Mas ensinar o que exatamente? Que eles eram iguais, eles se prostituíram com os outros deuses, né? A rejeição do povo. A rejeição do povo. Mesmo assim, o amor de Deus era... Exatamente. Deus falou para o profeta, você vai casar com uma prostituta que vai te trair. Não sei bem se era realmente uma prostituta, né? Mas ela traiu ele muitas vezes. Vai te trair repetidas vezes. E você vai continuar amando. Eu vou colocar esse amor no teu coração para você continuar amando e sofrendo por essa mulher. Para vocês entenderem o meu amor pelo povo. Vocês me traem reiteradamente de todas as maneiras possíveis e eu não desisti de vocês. Então, meus queridos, Deus te coloca assim, junto com pessoas que você tem que aprender a aceitar. E o principal é o seguinte: enquanto você não aprender a lição, você vai continuar preso nessa situação. Até o equilíbrio. Né? Até você aprender a lição, porque Deus é o pedagogo. Isso eu não estou falando só de pessoas próximas, parentes. Às vezes é o seu ambiente de trabalho. A repartição lá, que tem uma pessoa que está lá, você está trancado numa sala fechada sem janela com ela, há 20 anos. E você não consegue aceitar essa pessoa. Às vezes é um parente, às vezes na igreja. E aí, queridos, isso, quando você decide, você tem uma iluminação e fala, puxa vida, eu tenho que aceitar essa pessoa do jeito que ela é, não importa se é bom, se é ruim, eu tenho que aceitar, porque eu vivo com ela, eu convivo com ela, eu tenho que aceitar. E você decide aceitar. Até mesmo uma pessoa narcisista. Até os narcisistas. É o espinho da pessoa, o espinho do matrimônio e também o espinho da comunidade, da família maior. Também existe. Exato. Porque Deus será que tirou o narcisista da lista de salvação dele? Não. E a gente não tem que viver o amor divino entre os irmãos? Então ele está na lista também. E amar com honra ainda. Com honra. Essa semana eu comentei isso com a minha irmã, ela estava falando do marido dela, né? Eu falei, ó, falei pra ela, ele não vai mudar, quem tem que mudar é você. Ela falou, eu? Eu falei, sim, você tem que conviver com ele do jeito que ele não vai mudar. Você que tem que, se não consegue com o inimigo, una-se a ele. Eu falei, E não é nem que... E esse é um ponto que a gente vai desenvolver daí nas outras preleções nossas aqui. Que as pessoas, primeiro, elas mudam. Mas o ritmo dessa mudança é muito mais lento do que a sua expectativa. Você quer que ela mude para amanhã. Você quer que ela mude para o mês que vem. Só que eu vou dizer para vocês, ela vai mudar em 15, em 20, em 30, 40 anos para ela conseguir mudar. Então, se você ficar com a expectativa que ela precisa mudar, você nunca vai aceitá-la e viver com ela. Você nunca vai desfrutar dessa convivência. Você tem que simplesmente entregar. Senhor, aquela oração. Essa pessoa, você pode pensar na pessoa que está sendo o espinho, que está sendo a cruz, que está sendo a dificuldade maior, ou as pessoas. Eu quero aceitar, eu vou aceitar.
E eu agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar fechado numa sala trancada sem janelas com ela. Porque eu reconheço que isso é para eu aprender alguma coisa que eu ainda não sei, mas vou descobrir o que é. Vou descobrir. Queridos, isso muda a vida. Não é brincadeira. Eu tinha muita dificuldade. Eu fiz essa reflexão alguns anos atrás sobre o que mais me incomodava. O que mais me incomodava, não só nas pessoas, na vida. Mas aí acaba sempre direcionando para as pessoas. O que mais me incomoda? Que eu tenho profundo desgosto. Aí eu pensando. Aí eu falei, ó, uma coisa que me incomoda muito, não sei se é que mais me incomoda, mas me incomoda muito. É conviver com pessoas medíocres. Pessoas que não querem saber de nada na vida, que não tem projeto nenhum, não tem objetivo nenhum. Isso me incomoda profundamente. Fico irritado, fico de mau humor.